Bom dia! Cheguei. Bom dia, família. Bom dia, bom dia. Vamos chegando, vamos juntando. Bom dia, Nai. Bom dia, Mari, Aline. Bom dia, Maitê. Bom dia, Mônica. Bom dia, família. Liz, maravilhosa. Bom dia, Bel. Vamos juntando, família. Que hoje é um dia bem importante no nosso processo de tudo que a gente está compartilhando aqui. Como é que vocês estão passando esses dias e esses dias após, né, as meditações e os trabalhos de crença e o que a gente vai encontrando, né? Essa semana é bem forte que a gente trabalhou o deixar ir, ontem a gente trabalhou o agradecer, né? E esse começar a abrir o espaço para essa transformação, né? Para a gente habitar a nossa transformação. E hoje é o dia de se reconhecer nesse novo lugar. E ontem foi mágico mesmo, né, Lúcia? Foi mesmo, para mim também. Então, bem forte, gente, que vocês sabem que eu tô fazendo minha meditação de manhã, porque eu sempre faço, mas aí eu faço de novo com vocês, né? Então eu tô fazendo mais trabalho de crença em mim por conta desse programa e tá sendo bem lindo, assim, como acelera, né, nosso processo de transformação mesmo, quando a gente dá mais tempo, né, pra se olhar, pra trabalhar. Muito lindo, né? Ó, muita gente comentando aqui, Anai, libertador, leveza, renovação. Mágico, grata família, isso mesmo. Foi incrível, transformação total, que bom família. Então hoje a gente vai mergulhar nesse assunto de como é que a gente se reconhece. Fran, como é que a gente se reconhece nesse novo lugar. E isso me trouxe uma reflexão assim bem profunda de várias fases da minha vida que eu mudei coisas e que dali eu precisei me reconhecer de novo, né? Me conhecer de novo. Bom dia, Ju! E aí hoje eu queria trazer um pouquinho disso pra gente, tá bom? Como é que a gente lida quando aquilo que a gente era o conhecido, aquilo que era um caminho firme, estável, né? Que junta até com o trabalho de crença que eu tava fazendo ontem, né, que é uma coisa que dá para planejar, que é seguro, que é conhecido, e a gente de repente está naquele lugar onde é novo, a gente tem que se adaptar, a gente às vezes não sabe muito bem como falar, como se colocar, se falar, se não falar, se esperar um pouquinho mais, né, se escancarar e abrir lá e falar tudo de uma vez. Então às vezes a gente, nesse novo lugar, ele toma esse tempo, né, assim, de navegar ali para entender como é que é, para entender o que vai acontecer. E eu sinto que é bem importante facilitar para a gente uma elaboração disso, porque quando a gente consegue reelaborar isso e trabalhar nisso desde o lugar da compaixão e do amor incondicional e da aceitação pela nossa mudança, fica mais fácil de aceitar o outro também, aceitar o planeta, aceitar o marido, aceitar o cara do supermercado, aceitar o seu filho, aceitar todo mundo, né? Então eu trabalho muito nesse princípio, né, que tá lá na técnica Theta Healing, de que então a gente não é vítima de nada, a gente é criador da nossa realidade. Então todas as mudanças que a gente faz na gente, com certeza elas expandem para o meio, né? Elas afetam as pessoas que estão ao nosso redor. E como é que a gente então se reconhece no novo lugar e permite que esse apropriar-se desse novo lugar permita que traga mais conforto também para tudo ao nosso redor, né? Para o nosso coletivo, para o nosso planeta. Ontem eu comecei a canalizar que eu precisava fazer. Vocês sabem que as lives vão até domingo, né? Essa era a primeira informação que eu recebi da fonte. Mas ontem eu comecei a canalizar que eu precisava trazer mais 2 dias de trabalho pra gente, que vão ser dias, assim, tá começando a chegar pra mim, tá? A informação, mas vão ser dias de um trabalho como sair do eu e ir pra o planeta, assim, pra expansão. Então, é possível que a gente tenha live aí também segunda e terça-feira.
E eu vou falando mais sobre isso para vocês depois, para que a gente faça esse trabalho em uma perspectiva não só do eu, mas mais planetária, assim, que é uma coisa que a fonte está me pedindo muito para elaborar também, né? Então vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Então vamos lá. Você já se viu? Cadê seu caderno? Seu caderno tá aí? Seu caderno de processo do que a gente tá vivendo aqui? Pega seu caderno aí. Quer compartilhar essa live? Não falei hoje, né? Ó, esse aviãozinho aí, manda. Essa fotinho. Manda. Manda. Muito bem. Muito bem. Eu sempre parto de mim pro espaço. Muito bem, Bel, é isso aí. Muito mais a gente... O espaço é espelho nosso, né? Daí a gente coleta informações ali, lembra de tudo que a gente tá falando? A gente vê a gente nesse espelho do fora, mas aí a gente muda da gente que muda no fora, né? Então é um ciclo, né? Não tá separado, né? A gente ilustra na dança, né, o espaço de dentro, o espaço de fora, mas na verdade, que espaço de dentro, que espaço de fora, né? A gente ilustra no Theta Healing, o 7º plano da existência tá depois que passou todas as camadas do universo, e a camada dourada, e a camada de gelatina, e aquela luz branca de tudo que é lá longe, mas também os 7 planos da existência, o 7º plano tá aqui, né? Por isso que eu falo, sempre expande para fora e para o centro, né? Porque o 7º plano está aqui dentro de cada célula do nosso corpo, né? Essa filosofia, né, dos 7 planos da existência, esse entendimento dessa fonte criadora de tudo que é mesmo, né? Ela tá lá fora no universo, mas ela também tá aqui no nosso universo, né? Que é parte do universo. Então, o que é isso dentro, fora? O que é essa forma de adaptar-se, o que é esse espelho com o mundo de fora, o que é esse mundo de dentro. Mas isso são alegorias, né? São formas da gente falar para a gente poder imaginar, entender, assimilar, lidar com essa possibilidade. Bom dia, João! Que legal que você está aqui. Bem-vindo. Tá tendo todo dia. A Liz ontem ficou de avisar a família daí de Portugal que a gente está aqui mesmo todo dia para vocês juntarem o coração aqui com a gente. Muito bem. Então, família, eu queria trazer hoje direto um trabalho pra gente. Pega seus cadernos aí. Hoje já é final de semana aqui em Israel e na minha casa eu tô de bidud, né? Eu tô de isolamento. Mas nos meus vizinhos, como vocês podem ver, são 2 vovós, uma de um lado e uma do outro. Então hoje tem criança aqui na casa do lado e eu tô tipo adorando ouvir a criancinha gritando. Então, desculpa, né, o barulho, mas pra mim tá trazendo uma alegria, assim. Como é que esse espaço de fora te ajuda, né? Como é que essa vizinhança, como é que os sons das casas do lado às vezes te permeiam, te habitam e como é que isso interage, né, com você? Se você fica bravo ou se você fica com esse prazer, né, de escutar, né, o que vem dos outros lugares, né? Gente, tem um trabalho hoje que eu tô aqui enrolando vocês, mas é um trabalhinho meio duro, tá? Quando eu encontrei isso em mim, foi bem forte. Então vamos começar, tá bom? Pegaram seus cadernos? Vamos nessa? Vamos centrar no centro do nosso coração? E do centro do nosso coração nasce uma linda fagulha de luz que desce na velocidade da luz até o centro da Terra, limpa, ativa, purifica. Então volta na velocidade da luz por todas as camadas da Terra, vai alinhando nossos chakras, passando por todos os chakras, todos os centros energéticos do nosso corpo, até se formar uma linda bolha de luz acima da nossa cabeça. E essa bolha expande agora em todas as direções, para além desse bairro, desse lugar, desse planeta, para além desse sistema solar, e para além da camada dourada, e para além da camada de gelatina densa, e para além dessa luz branca, muito branca de tudo que é. Continua expandindo para fora e para o centro, para fora e para o centro. Criador, criadora de tudo que é, sou eu. E hoje, criador, criadora de tudo que é, eu dedico um tempo para me reconhecer, para me conhecer de novo, desde esse novo lugar. Criador, criadora de tudo que é, me guia nos momentos da minha vida que eu precisei me reconhecer e que eu me vi novamente e que eu me permiti me refazer. Criador, criadora de tudo que é, sou grata pela tua guiança, sou grata por tudo que eu já fui, todas as escolhas que eu já fiz, sou grata por tudo que eu sou e tudo que eu me torno. Inspira profundo e abre os olhos. Ótimo. A gente está na fonte e a gente está aqui.
tá bom? A gente tá interligado com tudo que é. Eu vou falar mais um pouco e a gente vai começar a meditação guiada para todo mundo, tá bom? Em um dos trabalhos de crença que eu fiz no ano de 2018, lá em Montana, eu estava trabalhando uma vergonha que eu tinha de me expor no Instagram. Eu tinha um desejo que a minha mídia social crescesse, que mais pessoas pudessem juntar o coração com o meu. Mas eu tinha vergonha de aparecer, eu tinha medo do que podia acontecer se eu aparecesse, eu tinha medo de... Enfim, eu comecei a fazer um digging pra saber que medo era esse, por que que eu não deixava crescer a minha mídia. Vocês veem que até hoje eu sou aquela que não compro seguidores, não boto boom, não falo pra você marcar 3 amigos, tipo, até hoje eu ainda sou bem conservadorazinha nisso, assim. Tipo, tá aqui nessa página quem quer tá nessa página, tá aqui nessa página quem curte esse trabalho, quem tá engajado com isso, e é isso que eu quero mesmo, assim, essa verdade, né, esse alinhamento com a verdade de cada um e com a verdade que eu tô transmitindo, né. E nesse digging eu me encontrei com uma mudança do planeta que aconteceu e com o tempo do Plano Collor na cidade de São Paulo. Eu me lembro, quando eu era criança, que a minha família tinha uma situação econômica, minha família tinha uma estabilidade, e eu me lembro dessa época que a gente pintava os rostos e ia pra rua, pra retomar, né, aquilo que eu nem sabia o que era, mas que os meus pais estavam buscando, porque eu percebia que algo naquele mundo de fora estava chacoalhando muito, né? E não estava normal, não estava no estável. E essa coisa do que estava fora não estar estável fazia que a minha casa não tivesse estável, que o meu pai não tivesse estável e tudo mais. E, enfim, que as minhas prateleiras de comida não tivessem estáveis. E ontem, quando eu comecei a mergulhar em mim para estudar, de alguma forma, esse tema da transformação, de reconhecer-nos nesse novo lugar, veio para mim muito essa memória desse trabalho de crença e desse encontrar com uma coisa que era tipo esquecida dentro de mim, era como, né, é uma memória esquecida, tipo a coisa do Plano Collor, tudo bem, eu era criança, eu tinha, sei lá, 9 anos, então não era, né, não era uma coisa que eu vivi assim, com a intenção, tipo, não tava no lugar do meu pai, que talvez quebrou a empresa dele, que talvez perdeu dinheiro, que talvez, né, que tinha o adulto tentando resolver as coisas, né, eu tava na criança, era coisa, né, pessoas com bandeirinhas do Brasil, carinhas coloridas andando na rua, né, não era, né, mas aquilo, a mudança do fora também me afetava e eu mudava dentro. E quando eu estava fazendo esse trabalho de crença sobre por que eu deixo crescer e não deixo crescer a minha mídia, eu comecei a localizar um medo de uma perseguição, de uma repressão do governo, né? Um medo de ser líder e tipo as pessoas me amarem ou não me amarem. Enfim, eu acessei um monte de coisas naquele trabalho de crença lá em 2018 que eu tô contando pra vocês. Foi no curso Você, o Criador, logo que estava lançando esse curso. E aí hoje, ontem à noite e hoje, quando eu estava meditando sobre o nosso trabalho de hoje, me vem muito essas épocas do nosso planeta, do nosso país, da nossa cidade, do nosso governo, da nossa família, onde algo mudou e parece que a gente precisou interagir com essa mudança, e a gente já interagiu com isso quando a gente é adulto. Por exemplo, hoje eu sou a dona da minha empresa e se a minha empresa quebrar, quem vai lidar com isso hoje sou eu, não meu pai. E hoje a Nala é a criança que está só vendo o que está acontecendo. Então eu estou falando com ela no telefone ainda, porque eu não pude encontrar minha filha ainda, porque eu estou de isolamento e eu estou respeitando meu isolamento mesmo. E a Nala falou pra mim, a regra nova é que não pode sair 100 metros pra longe de casa, e quando acabar o seu isolamento eu não vou poder chegar pra te ver. Então,
a perspectiva dessa criança e quais são os medos que ela tem e como é que isso afeta ela e qual é esse mundo dela e como ela está se relocando e se ressignificando dentro desse mundo, é uma perspectiva muito, muito única e da criança, enquanto eu tenho agora a perspectiva da adulta, né? Mas quando eu volto lá para trás e vejo o plano Collor, gente, eu não estou falando nem bem do Lula nem mal do Collor, entende o que eu estou falando? Eu estou falando de uma memória minha, de algo que eu vivi, que era uma situação política do meu país e que de alguma forma aquela mudança do fora mudava no dentro, né? Mudava na minha casa, mudava no meu lar, mudava na situação da segurança financeira da minha família. E eu queria hoje convidar a gente a olhar isso, porque essa interação da gente com essa pandemia, da gente com as fronteiras estarem se fechando, da gente com... Ontem recebi da Latam também que um voo que eu tinha Salvador-São Paulo foi cancelado. Daí eu falei, nossa, já estão cancelando os voos dentro do Brasil, né, também. Então, como é que a gente lida com essas fronteiras? E um trabalho de crença muito importante que eu fiz no dia que eu aceitei cancelar os cursos em São Paulo, foi no dia que ia começar o DNA avançado e que eu tava assim o dia inteiro anterior, eu tava num super dilema, chorei o dia inteiro e nesse dia eu aceitei cancelar o DNA avançado. Eu aceitei em mim, né? Eu elaborei em mim que era isso que era o certo de fazer. Foi o dia que eu fiz um canto do coração e que trouxe pra mim essa imagem das famílias que se separaram. E aí eu curei um monte de coisa, desde o Holocausto aos processos imigratórios, as pessoas que vieram do Japão, da Itália, da África para trabalhar no Brasil, né? Então é muito forte, é isso, sabe? Por isso que a gente tá aqui, porque a gente ressoa, a gente é espelho, né? A fonte é muito esperta, que a gente coloca alguém para falar na nossa frente que fala algo que tem a ver com a gente, né? Grata por você estar e por você também estar lidando, né, com isso. Vamos ver como a gente elabora. Então, todas essas separações de famílias, todas essas reorganizações do fora, elas me trouxeram esse senso de responsabilidade de falar, eu vou cancelar os meus cursos em São Paulo, porque a gente já não precisa cair as fronteiras e a gente ficar cada um de um lado do muro, né? Como é que a gente faz para desfazer os muros, entre aspas? Para permitir que a pandemia aconteça, para permitir que o plano Collor aconteça, para permitir que isso seja uma situação do país, uma situação daquele estado, uma situação daquela comunidade, uma situação planetária, uma situação do seu prédio, dos seus vizinhos, mas a gente poder reelaborar como ser, e a nossa reelaboração como ser, e o nosso reconhecimento, que escuta essa palavra reconhecer, é como a gente se conhecer de novo nesse novo lugar, traga isso também, esse grounding, essa estabilidade para então tudo que está ao nosso redor, para minha família, para minha casa, para meu prédio, para minha comunidade, para o meu estado, para minha situação política, para o meu país e para o planeta, né? Então, como é que a gente agora faz essa volta? E eu tô contando essa história do plano Collor, eu tô contando essa história do canto do coração e das famílias do Holocausto e dos processos imigratórios, para trazer pra gente a importância, família, de a gente olhar essas memórias que a gente tem de todas as vezes que o universo convidou a gente a se reconhecer de novo e a permitir soltar aquela forma que era a forma conhecida, que era a forma que até então se fazia, que era a forma que até então o seu pai, a sua avó, o seu tio e todo mundo que você conhece fazia, e como é que agora você é você nesse lugar. Naquele tempo eu era criança no plano Collor, naquele tempo do Holocausto não sei nem se eu era, né, mas pode ser um ancestral meu, e naquele tempo de agora eu sou a mãe, eu sou a adulta, e como é que a gente olha isso, não é? E ressignifica isso. Eu também nasci em 83, Josi. É isso, memória da ditadura também tenho, né? A ditadura acabou em 85 no Brasil.
né? Vamos ver. Não quero nem falar desse assunto, mas só envio amor todo dia pro Bolsonaro, pra todo mundo, né? Porque acabou a ditadura, né? Acabou a ditadura, né? Quero acreditar que a gente vive numa democracia. E todas essas mudanças e toda essa democracia ou essa ditadura vai precisar trabalhar dentro da gente para que a gente crie isso fora, tá bom? Então, vamos agora sim, eu vou convidar vocês a que a gente comece a nossa reflexão do trabalho de crença de hoje, para que a gente possa imergir nisso e localizar na nossa vida uma memória de um acontecimento histórico, onde um acontecimento no cenário, né, que a gente estava, né, para entender o que é que nasceu na gente de força, de transformação, de reelaboração. O que é que nasceu na gente naquele momento, por exemplo, aquela criança Jade durante o Plano Collor, com tudo que ela testemunhou, da perspectiva daquela criança, né? Eu escutando meu pai, vendo o que acontecia ao meu redor, mas da perspectiva da minha criança. O que é que nasceu ali, naquela Jade, que perdura até hoje, que é uma ferramenta, vamos dizer, essencial para eu ser tudo o que eu sou. Então hoje a gente vai mergulhar em algum evento do nosso passado que foi remarkable, que foi marcante, memorável para a nossa vida, para a nossa existência, e como é que a gente aprendeu a se reconhecer de novo naquele lugar, e o que é que dali se transbordou da gente como positividade, como mudança, como força, como benefício desse aprendizado, né? Para que a gente possa entender no hoje. Às vezes a gente no hoje não consegue enxergar ainda o que está nascendo na gente como indivíduo, na gente como povo, na gente como nação, na gente como planeta, né, com essa pandemia. Mas em algum lugar, se a gente consegue localizar as memórias do que isso algum dia a gente passou, talvez a gente consiga entender o tipo de natureza de transformação que a gente está sendo convidado a viver de novo, e o tipo de essência de virtude ou de força de que a gente vai dar esse próximo passo, isso que a gente chama no Theta Healing, esse salto quântico, a partir de agora, como indivíduo, como povo, como nação e como planeta. Então talvez a gente não consiga ainda ter clareza agora, porque agora a gente está dentro, né, do olho do furacão, né? Agora a gente tá aqui no 8º dia de isolamento, já tô ficando maluca. Eu falei pro meu companheiro, tô ficando maluca, quero sair, né? Mas talvez hoje, porque eu já tô aqui ficando maluca, quero ver minha filha, não sei o que, não consigo enxergar. Mas se eu for lá atrás e puxar esse registro, essa memória, talvez eu consiga ver lá o que estava acontecendo, ver lá o que nasceu em mim e entender o que agora pode estar nascendo em mim e o que acontece comigo e com o meu planeta quando eu deixo nascer em mim essa força, tá bom? Então, vamos entrar nisso, tá bom? E esse trabalho é um trabalho que a gente vai começar de um jeito bem especial com a técnica Theta Healing, tá bom? Então eu quero que vocês, se você concordar, se você se interessar, se você tiver vontade de fazer esse mergulho, que você então agora acomode aí o seu papel e a sua caneta, que você agora acomode aí o seu celular, acomode de um jeito que você me escuta bem. De novo, tô aqui com os meus vizinhos me trazendo alegria, né? Então vamos aprender a meditar também quando tem barulho, quando não é aquele lugar super zen, mantras e silêncio, tá bom? E vamos nessa, tá bom? Vamos se sentar então. Vocês sabem que cada vez eu canalizo a meditação, né, pra vocês, e eu vou gravar um podcast pra gente com essa meditação, tá bom? Que elas são sempre únicas, e eu amo isso, eu amo esse serviço meu, porque já há muitos anos eu guio as meditações e cada vez ela é única, não tem como repetir. Então, para quem tá fazendo hoje, bem-vindo. Para quem tá chegando agora, se senta confortavelmente. E se você tem alguém que você gostaria de enviar esse programa, isso para essa pessoa, aperta aí esse aviãozinho e manda para ela, tá bom? Então agora inspira profundo e vamos fechar os olhos e se sentar confortavelmente. E expira, esse vento delicioso. Inspira profundo. Expira, relaxa seu corpo, soltando o ar bem devagar.
como a gente já fez uma primeira conexão com a fonte criadora de tudo que é, a segunda vez que a gente faz a meditação Theta, ela é mais fácil. Por isso que eu faço várias vezes no dia. Então agora a gente vai fazer a meditação diária da técnica Theta Healing. Eu vou fazer ela um pouquinho mais rápido. A gente vai simplesmente imaginar que do centro do nosso coração nasce uma linda fagulha de luz e essa fagulha de luz expande em todas as direções, para além do meu corpo até o centro da Terra, para além do meu corpo até tudo o que é, até esse universo, tudo o que é. Para além de todas as camadas douradas e de todas as camadas de substância gelatinosa, densa, e para além dessa luz branca, muito branca, de tudo que é. E continua expandindo para fora e para o centro, para fora e para o centro. Toma um momento para você sentir essa paz dentro de você e essa afluência dentro de você, dessa luz, desse branco, desse infinito que te habita. E desde esse lugar você diz: Criador, Criadora de tudo que é, sou eu. Bom dia, Criador, Criadora de tudo que é. Hoje eu vim aqui, Criador, Criadora de tudo que é, pedir permissão para todos os meus ancestrais, para me ajudar a reconhecer a potência das transformações e do ressignificar do meu lugar, do meu papel e da minha evolução nesse planeta. Criador, Criadora de tudo que é, eu peço permissão para os meus ancestrais e peço guiança de todos os meus ancestrais, para que a gente possa enxergar hoje esses processos, esses momentos planetários e a força que nasce disso. Sou grato, está feito, está feito, está feito, mostre-me. Imagina, eu vejo como se fosse uma linhagem, assim, como se fosse uma fila infinita de ancestrais, círculos e círculos de ancestrais, dos quais alguns eu conheci e a maioria eu não conheci, mas como se fosse muitas e muitos ancestrais de muitas linhagens, de muitas nações, de muitas nacionalidades, e eu simplesmente peço a eles, com licença, para mexer nessas estruturas. Peço a licença de vocês, peço a ajuda e a guiança de vocês, para enxergar as potências que a gente cria quando a gente aceita o novo. Inspira isso e olha que lindo, pode se emocionar de ver essa linhagem infinita, que é a inteligência que está no seu DNA. De pessoas que você conheceu, que você ouviu falar, que você sabe o nome, e a maioria que você nem conheceu, nem sabe falar, nem ouviu o nome. Agradece eles. E agora volta para o centro do seu coração e fala: Criador, Criadora de tudo que é, me mostra uma situação da minha vida, desde que eu era uma criança nesse planeta Terra até hoje, onde alguma coisa aconteceu e eu precisei me reconhecer, onde alguma coisa aconteceu e eu precisei me reinventar, e eu precisei ressignificar aquilo que eu sou, aquilo que era conhecido, aquilo que eu sabia fazer. Criador, Criadora de tudo que é, me mostra isso. Sou grato, está feito, está feito, está feito. Mostre-me. E aí imagina que você deixa viajar pelo tempo, como se você relaxasse o seu corpo. E aí você deixa vir qualquer memória para você. E para mim tá vindo, por exemplo, uma memória de quando eu era criança. Me veio muitas imagens da minha escola, que eu estudei na mesma escola dos 2 aos 14 anos. Primeiro me veio várias memórias daquela escola, das árvores que tinha ali. E me veio quando eu mudei de escola. Observa o que vem para você. Pode ser que venha uma coisa simples como isso, de uma memória primária, né, de uma memória base, fundamental da minha vida de agora. Pode ser que venha uma coisa mais do planeta, do país. Mas aceita isso que vem para você. A memória desse lugar, desse espaço,
dessa mudança que você passou. E agora observa como se você se distanciasse um pouco dessa cena, em vez de você entrar dentro de você e sentir o que está acontecendo, sobe lá no alto como se você visse esse você como se fosse uma miniatura, como se fosse uma maquete. E aí você olha lá de cima, essa menina que criou naquela escola, tô contando o meu caso, né? Que tinha aqueles amigos, que tinha aquele jardim, aquelas árvores de brincar, aquele cenário. E aí quando ela muda para essa outra escola, esse cenário diferente já me dá uma sensação quando eu conecto com isso. Esse conceito do que é escola, esse conceito do que é conhecimento, vai mudando a sensação para mim. E aí eu começo a visitar esse paralelo entre isso que era conhecido, né? Esse lugar conhecido, familiar, e esse lugar do novo. E aí às vezes vem umas reclamações, uns preconceitos, tipo, ali era chato, ali era bagunçado, ali não tinha árvore, ali blá. Então se vem isso, tudo bem. Mas vai olhando esse paralelo. E se vier um pouquinho de reclamação, deixa reclamar aí, pode reclamar. Mas não se apega, né, à reclamação, deixa passar. E fica mais com a sensação disso do que com a reclamação. Agora vocês podem se perguntar o que tinha de bom nesse primeiro cenário, um cenário que era conhecido para você, e o que tinha de bom no segundo cenário, onde era também um lugar novo, mas que em algum momento se tornou também conhecido. O que tinha de melhor no primeiro cenário, naquele cenário conhecido? Pra mim vem tipo lar mesmo, família, pertencimento, natureza. E o que tinha de bom no segundo cenário? Que pra mim era um pouco mais hostil, assim, era menos agradável, na verdade. E vem amadurecimento, expansão, descoberta, empoderamento. Observa o primeiro cenário, segundo cenário, o que tinha de bom aqui, o que tinha de bom ali. Ok, inspira profundo. Expira, relaxa. Solta o ar bem devagar. Vocês sabem que eu sou aquela profunda na técnica Theta Healing, né? A gente poderia parar o digging por aqui, esse trabalho primário de crenças centrais e fundamentais, né? Nessa vida de agora. Mas eu tenho 8 anos que eu trabalho com a técnica Theta Healing e eu quero ir um pouco mais fundo. Então eu vou pedir para um ancestral meu me mostrar algum momento que um ancestral meu passou por essa readaptação, por essa mudança, por esse reinventar-se. E eu vou pedir para um ancestral meu me levar em alguma imagem, em alguma memória. Gente, a gente não sabe se isso é um ancestral, se isso é um filme que você viu, se isso é um livro que você leu, e não importa. O que importa é a memória que você acessar, você aceita ela, tá bom? Então você fala criador, criadora de tudo que é comandado que me seja mostrado, desde a perspectiva de um ancestral meu, algum momento que ele também precisou se readaptar, se refazer, se reinventar. Sou grata, está feito, está feito, está feito, mostre-me. E simplesmente dá um silêncio no seu ser para que venha para você. Às vezes vem uma cena ruim, pra mim tá vindo uma cena bem terrível, mas aguenta um pouquinho e coleta dela não a raiva, o sofrimento, coleta da cena as texturas, o cheiro, a luz, as emoções que podem estar sendo transmutadas ali. Assiste isso um pouquinho.
O que é que veio para você como primeira memória? De novo, gente, pode ser que é um ancestral seu que está te trazendo. Se você não acredita nisso, pode ser que seja uma memória sua, uma coisa que você estudou na escola quando era pequeno, um filme que você assistiu, um livro que você leu, alguma coisa que alguém te contou. E tudo isso é válido como elaboração do seu subconsciente para o agora, sem precisar entrar no brain candy que a gente fala, né? Elucubração mental de saber se isso aconteceu, se não aconteceu. Para mim veio um massacre. Para mim veio uma cena como se fossem portugueses e espanhóis, né? Um povo de fora, um povo de barba, um povo de roupa, matando vários índios. E índios, né, flechando, e uma luta mesmo. Me veio uma luta. E me veio como se ali ficaram muitos corpos no chão, de ambos os lados. E aí eu me pergunto o que aconteceu depois disso. Eu posso pedir para a fonte me mostrar antes disso, como que era também. Daí antes disso, quando eu pergunto de novo, me vem um cenário assim com árvores muito altas de natureza. Muito verde, muita luz de folhinhas dançando assim. Água, sensação de água de rio. O que vem pra você? O que aconteceu antes desse ponto que você assistiu agora, da mudança? E o que aconteceu depois desse ponto da mudança? Então, de novo, cenário 1, cenário 2, mas a respeito do seu ancestral agora. E não a respeito só da sua memória da sua infância. Cenário 2. O que aconteceu depois disso? Me vem um reunir-se daqueles que sobraram vivos. Veio como uma coisa de, sabe, sentar todo mundo na oca, junto. Uma roda de sábios, assim. Uma roda de saberes, uma roda de escutar a comunidade. Tô dentro de uma comunidade indígena, como se fosse. E aqueles que então sobreviveram estão ali, como retidos, reclusos, como se fosse um útero cultivando de novo. Vê aí o que vem pra você. Cenário 1, cenário 2. Dessa perspectiva do seu ancestral. E agora se pergunta também o que tinha de bom, de qualidade no cenário 1 e de bom, de qualidade no cenário 2. O que tinha, no meu caso, nessa floresta, nessa luz, ali tinha imensidão, liberdade, ar, harmonia. E no cenário 2 tinha iniciativa, união, grounding mesmo, tipo, enraizar, plantar, criação de sustento, de base. Agora eu vou traçar um paralelo entre cenário 1 de eu agora e dos meus ancestrais e cenário 2 de eu agora e dos meus ancestrais. Então volta lá no que você tinha trabalhado antes, o que tinha no seu cenário 1? Eu na minha escola de criança também tinha natureza, família, pertencimento. E aqui no meu cenário 1 dos meus ancestrais também tem ar, expansão, natureza, imensidão, harmonia. E no cenário 2 da Jade criança, quando a Jade muda para a escola high school, né, para primeiro colegial na época, tinha uma coisa mais hostil, mas tinha uma coisa de crescer, de amadurecer, de firmar. E agora nessa memória que venho com os meus ancestrais também tinha uma coisa de base, né, de união. Tá vendo como tem um paralelo? Na memória 1, que é a memória 1 da Jade criança, e na memória ancestral que a Jade acessou. 1, né, cenário 1, e também cenário 2, a memória da Jade criança, e também a memória ancestral que a Jade acessou no cenário 2.
Então agora, todo mundo já tá aí? Todo mundo tem? Cenário 1, cenário 2 seu, cenário 1, cenário 2, entre aspas, ancestral. E agora a gente vai pegar isso e a gente vai entender o que fazer com isso. Onde que foi o ponto de dor? Onde foi o ponto de conflito entre cenário 1 e cenário 2 da Jade, entre cenário 1 e cenário 2 do meu ancestral, que me foi mostrado? Olha o ponto de conflito. Onde foi o ponto de transição? Onde foi o ponto que essa mudança teve um convite a essa mudança, a essa reelaboração? Então, na minha infância foi essa mudança da escola. Tá me vindo imagem da minha formatura de 8ª série, aquela viagem de formatura, sair daquele ambiente conhecido. Um ônibus que eu pegava agora, que a escola agora era longe, 1 hora de ônibus que eu pegava de manhã cedo para chegar na escola, no colegial. Esse é o ponto de transição ali pra mim. Me tirou do meu bairro, né, também. Minha mãe não me levava mais na escola, eu ia de ônibus sozinha, me empoderou também, em algum lugar. E aí, agora eu vejo o ponto de transição dessa memória ancestral, entre aspas, que a gente está trabalhando. É como se fosse um massacre, né? Uma guerra, uma invasão. Agora sente o que você está sentindo hoje com relação a essa pandemia, a essas novas regras, ao isolamento. Se você pode ficar na sua casa, se você pode então fechar suas portas, se encerrar, se você tem que sair para trabalhar, como é que você se sente em relação a isso? Esse ponto de transição. Se você já estava em outro país e viu coisas que estavam acontecendo em outros países antes de começar a acontecer isso no Brasil, ou se você está em algum país da Europa, por exemplo, que a situação está diferente do que do Brasil. E olha esse ponto de transição. Que é onde a gente está agora, no ponto de transição mesmo, né? Ok. Olha você antes desse ponto, cenário 1, antes de chegar o corona, antes de dezembro, talvez. Como era a sua vida? Como que você focava, direcionava? Vem tudo a ver pra mim com essa coisa de natureza, equilíbrio, harmonia. Não que eu morasse na floresta, né, o ano passado, mas como se tudo fosse essas luzinhas que se reluzem, tranquilinhas, assim. Bem tranquilinho, assim. Tanto quando eu brincava na árvore da minha escola, quanto essa memória ancestral que veio pra mim, cenário 1. E o cenário 2, se você pudesse ver o futuro, entre aspas, o que vai acontecer com você depois que passar disso? O que está nascendo em você de potência com tudo isso? E aí a hora que eu vejo o que está nascendo em mim, vem bem isso que eu estava trabalhando antes dessa tribo de índio, né? Vem esse grounding, vem esse criar bases, vem isso que eu passei na minha escola também, de amadurecer, de alinhar, de me tornar mais adulta. Aí o que me vem disso é um medo de perder a magia. Tipo, mas eu não quero isso. Eu quero aquela floresta livre, com aquelas luzinhas lindas que reluziam, e eu quero aquela escola onde tinha árvore para subir e gosto de fruta fresca. Eu não quero aquela escola dura de colegial, que era só prédio e eu pegava ônibus para chegar. E eu também não quero aquela oca com meia dúzia de pessoas que sobreviveram nesse cenário 2 do meu ancestral. Vê se você tem alguma resistência pra isso. Se te dá aquele saudosismo, tipo, antes era bem melhor, né? E agora vamos trabalhar nisso. Fecha os olhos de novo e se pergunta o que nasceu em mim em todos esses cenários, em todas essas transições de cenário 1 para cenário 2.
O que é que nasce no meu ser como potência e o que é que será que eu quero aprender? O que nasceu em mim por eu ter realmente aceitado ir para o colegial e mudado de escola e crescido? O que nasce em mim, ancestral meu, quando a minha tribo, então, muda de forma, muda de ocupação, muda de lugar e sobra só aqueles anciãos e aquelas pessoas que vão agora reconstruir aquela tribo? Para mim nasce força, nasce perseverança, nasce base, nasce firmeza nas minhas decisões, nasce foco, nasce muito foco, nasce unidade com a minha missão, alinhamento com o meu propósito, clareza do meu propósito. O que mais nasce para você? Vai falando aí e vai percebendo. Se nascesse uma coisa de boa, tivesse nascido uma coisa de boa nessa história, cenário 1, cenário 2 da sua infância, cenário 1, cenário 2 do seu ancestral, cenário 1, cenário 2 agora a gente ainda não sabe, mas vamos pegar a memória do que nasceu antes. Por exemplo, nasce coragem, Amanda falou, maravilhoso, nasce coragem para mim também, Amanda, nasce coragem. E coragem é uma das virtudes de base que a Havaiana fala. Então agora a gente vai falar criador, criadora de tudo que é. É comandado me enviar a definição mais elevada de coragem. E de todas essas outras virtudes que você falou aí pra você. Né? Nasce base, nasce força, nasce enraizamento, nasce alinhamento com o meu propósito. Tudo que você estava falando. Criador, criadora de tudo que é, me ensina a definição mais elevada, desde a fonte criadora de tudo que é, de o que é isso. Me ensina que eu já sei viver com isso, que eu sei como fazer isso, quando fazer isso, eu já faço isso agora. E eu sei como me reconhecer quando eu aprimoro nessas virtudes, quando eu pratico elas, quando eu ganho mais maestria nessas virtudes, sem precisar destruir tudo ao meu redor, sem precisar criar tanto conflito, sem precisar de desafio, sem precisar me perder de mim. Sou grato, está feito, está feito, está feito, mostre-me. Inspira profundo. Imagina que desde a fonte criadora de tudo que é, daquela luz do 7º plano da existência que está lá fora e lá dentro, vem esse saber para você. Como se fosse uma chuvinha fina e ele vem uma neblina, uma nuvem dentro de você e ele vai te preenchendo todo. Passando de célula para célula do seu corpo e preenchendo você todo. Isso. E você já sabe isso, tanto as definições da fonte, de todas essas virtudes que você está trabalhando, quanto você já sabe como fazer isso sem precisar desestabilizar tudo. Ó, potência, força, liberdade, olha quanta coisa boa. Pede para a fonte, gente, fala, Criador, me ensina a definição de o que é liberdade, de o que é potência, de o que é força. Eu também sei como fazer isso, como ser forte, como ser potente, como ser livre. Eu já faço isso agora sem precisar, afirma, sem precisar destruir tudo que tem ao meu redor, sem precisar desestabilizar tudo que tem ao meu redor, sem precisar passar pelo sofrimento das mudanças. E aí vai desidentificando do sofrimento das mudanças. E para isso a gente vai enviar perdão. Vamos enviar perdão primeiro para a história da nossa infância. Cenário 1, cenário 2 da história da nossa infância e o ponto de transição. Pega esse ponto de transição, então na minha história, quando eu mudei de escola, envia perdão para mim mesma. Posso até imaginar que eu olho para Jade daquela idade, 13, 14 anos, falo, Jade, sinto muito por ter acabado essa escola que você amou tanto, que você viveu tanto tempo ali, que você pertencia tanto, que era tão família, tão lar para você. E agora é um outro tempo, Jade, e você vai para outra escola mesmo, e lá você vai descobrir muitas coisas legais também. E eu te perdoo se você fica triste, se você se chateia, se você queria manter aquilo como era antes, eu te perdoo.
E eu te envio uma bênção para você saber viver as transições da sua vida, as mudanças, sem você precisar se chatear. Sem você precisar sofrer, sem precisar doer para você. Envia isso para você mesmo. Quando você, nessa primeira memória, na primeira história que você acessou. E recebe como se fosse aquela nuvem, de novo, que te permeia, que te preenche, que entra nas suas células. E agora a gente vai entrar na história do nosso ancestral, entre aspas. Vamos na cenário 1, cenário 2 do nosso ancestral. E a gente vai falar, Criador, Criadora de tudo que é, eu queria enviar perdão para essa história que eu acessei, que eu nem sei se existiu, se não existiu, se é minha, se não é, se é de um ancestral meu ou não é, mas isso pouco importa. Mas eu quero enviar perdão de qualquer jeito para isso. E eu envio perdão, no meu caso, para aquele massacre, para aquela sensação daquelas pessoas de barba e de roupa, lutando com aqueles índios pelados, e aquela pólvora com aquelas flechas e aqueles corpos estendidos no chão. Eu envio perdão. Eu posso imaginar como se eu fosse aquele povo e olhar aquele índio que está na minha frente agora e falar: olha, eu te amo exatamente como você é, com a sua força, com a sua sabedoria, eu honro a sua sabedoria. Eu sinto muito que isso tenha acontecido. E eu mesmo vou dizer para um português, porque na minha linhagem tem os dois. Eu sinto muito por isso ter acontecido, de você ter chegado num lugar tão diferente, você também não saber como lidar com as diferenças. Eu sinto muito pro índio, de novo estou dizendo, de ter chegado a esse povo diferente e não ter enxergado a beleza do que você fazia. E eu agradeço que você quis se proteger, que você quis preservar. E eu te perdoo por ter acontecido o que aconteceu. E para o português eu digo a mesma coisa. Eu agradeço por você ter sido desbravador, por você ter sido conquistador, por você ter sonhado tão longe, viajado de navio para tão longe para descobrir novas culturas, novas terras. E eu te perdoo se você entrou ali talvez com menos gentileza do que poderia. Eu te perdoo. Envia perdão para essa cena. Inspira profundo, expira, relaxa. Imagina que esse perdão está indo para todo o seu DNA, para os genes de todo o seu DNA, para todos os antepassados, para a memória do planeta como um todo. Quando a gente faz curas históricas, a gente pode falar isso já está resolvido agora, esse tipo de conflito. Tipo de maneira de entrar sem ter gentileza. Está resolvido agora. E agora a gente vai no hoje, nesse ponto de transição que a gente está agora. E a gente vai imaginar o vírus corona, o governador, o isolamento, o seu chefe do trabalho, o que você quiser desse ponto de agora. Para mim, acho que o que mais me ressente nesse momento de agora é essas fronteiras se fecharem. Então eu vou entrar e vou olhar para essas fronteiras que se recriaram tão rapidamente nos últimos dias, nos últimos meses, e vou dizer para essa fronteira, como se a fronteira fosse um ser, uma entidade. Eu falo: olha, eu sinto muito por a gente precisar desses muros. Eu sinto muito por esses muros serem a única forma que a gente consegue enxergar para se proteger agora. Para se proteger dessa coisa invisível, desse micro-organismo, que pode estar em qualquer lugar, pode estar no ar. Sinto muito que a gente afirme as fronteiras, mas eu te perdoo, fronteira. Te perdoo, muro. Porque talvez você só está querendo trazer conforto, proteção, segurança. Te perdoo por isso. E deixa entrar de novo aquela nuvem dentro de você, como se você perdoasse mesmo todas as fronteiras. Então, no meu caso são as fronteiras, né? No seu caso pode ser o vírus corona, pode ser o seu chefe, o seu filho, o seu marido, o que você quiser. Que seja o ponto de transição desse momento, dessa mudança.
E agora a gente volta e a gente fala, eu sei agora como me reconhecer. Qual que eram as virtudes que você ganhou? Alguém falou a liberdade, potência, coragem. No meu caso, as virtudes também eram alinhamento com o meu propósito, né? Então eu falo, eu já sei como estar alinhada com o meu propósito, eu já sei como criar base, eu já sei como criar firmeza nos meus próximos passos, sem precisar ressentir os pontos de transição. E eu já sei como fazer isso, quando fazer isso, eu já faço isso agora. Sou grata, Criador. Me mostra, me ensina a forma mais gentil de fazer isso agora. Comigo mesmo e com o planeta. Criador, Criadora de tudo que é, me mostra como me reconhecer, sendo eu mesma quem sou, com esses novos programas e nesse momento atual. E eu continuo alinhada com o meu propósito e me reconheço, sendo eu mesma. Inspira profundo. Eu sei como me ajustar, Criador. Eu sei como me adaptar. Eu sei como continuar alinhada com o meu propósito. Fala as virtudes, eu sei como continuar tendo coragem, tendo liberdade, tendo potência. Eu sei como continuar isso sem precisar ter sofrimento, ter dor, sem precisar brigar comigo mesmo ou com o outro. E eu já faço isso agora. Sou grata, está feito, está feito, está feito. Mostra, me inspira profundo. Imagina que aquela nuvem de amor habita todas as células do seu corpo e agora você já sabe isso. E agora você se reconhece, sendo você quem você é, sendo parte da sua linhagem, sendo parte dos seus ancestrais, sendo parte de toda a história do universo, do planeta, da sua cultura, do seu povo, dos seus povos que você é no seu DNA. E você quem você é aí também, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Você já sabe isso e já é isso. Inspira profundo. Expira, solta o ar bem devagar. Toma esse momento para se reconhecer mesmo, sendo você quem você é. Inspira, expira, relaxa. Imagina que daquela luz branca de tudo que é, vem na velocidade da luz a sua bolha se formando de novo e você vem chovendo em você. Como se fossem muitas e muitas gotinhas peroladas de amor que vão molhando seu corpo, vão entrando pelos seus poros, se espalhando pela sua corrente sanguínea e vão decantando para a terra qualquer resíduo, toxina ou impureza desse trabalho que a gente fez hoje. Isso vai sendo limpo, cancelado, resolvido e completo. Vai sendo banhado de amor incondicional e de uma energia quente, criativa e abundante que retorna do centro da terra na velocidade da luz. Vai passando por todas as camadas da terra e vai entrando pelo seu assoalho pélvico, vai alinhando os teus chakras, o chakra raiz, o chakra sexual, o plexo solar, o chakra cardíaco, o laríngeo, o terceiro olho e a coroa. Retorna ao centro do seu coração e se expande em uma linda bolha de luz que envolve todo o seu corpo e todo o seu ser. Toma uma inspiração profunda, sente como é que está o seu corpo, o seu campo energético. E abre os olhos. 35 minutos. Muito bem. Faz a quebra energética. Grata, família. Todas as lives estão ficando no canal do YouTube. Para você que quer assistir de novo, fica 24 horas aqui. Espero que fique, né? E vamos pro canal do YouTube lá no programa Efeito Borboleta de Luz dentro da Jade Gouveia, tá bom? Ainda tem muita programação, tá bom? Dentro do programa Efeito Borboleta de Luz. Tô compartilhando com vocês com muito amor. Foi linda essa meditação, hein? 34 minutos, vamos nessa. Cada dia a gente vai expandindo mais. Quem quer atendimento comigo, vem, tá bom? Eu abri alguns horários com valor especial, porque eu amo atender, amo esses caminhos lindos que a fonte guia, de a gente ir enxergando o ser e a complexidade, tudo que a gente pode melhorar na gente mesmo e no outro e no planeta, quando a gente melhora na gente mesmo, quando a gente está aberto à nossa transformação. Se vocês quiserem atendimento, tem no arraste para cima do meu stories, tem no meu site www.jadegouveia.com. Lá tem um botão para atendimento, tá bom? E aí no link da minha bio você pode ir lá pro canal do YouTube, tá bom? Hoje tem aulão de marketing digital com a Paloma, tá bom? E entra aí para assistir,
tá bom? Então Israel vai estar tarde pra mim, eu não vou estar com vocês, mas eu vou querer ver depois como é que foi esse processo. Gente, amo vocês, muito grata mesmo, muito grata mesmo. Um dia lindo pra vocês. Me manda mensagem por direct se você quiser falar comigo mais, porque agora vai cair a live acabando o tempo. Namastê, bom dia pra vocês. Reconheçam-se desde esse novo lugar.